E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai estar falando sobre duas falácias amplamente utilizadas no meio da nutrição, que é a falácia do apelo ao consenso e do apelo à autoridade. São diferentes, porém elas andam bem juntinhas. Então, sabe quando alguém, ao invés de criticar o teu argumento, vai criticar a tua credencial? Ah, você já deve estar pensando naquela galera que fala assim: ah, mas você nem é nutricionista, você não está trazendo os estudos, você está indo contra toda a ciência, você é o terraplanista da nutrição. Vocês já ouviram isso, né? Em algum canal, em algum meio anticarnívora. Então fica comigo até o final do vídeo para vocês entenderem o quão problemático é utilizar essas falácias como argumento e como identificar elas no dia a dia. E não acabaram os reacts, essa é uma nova série do canal em que eu vou focar aqui, olha só, eu e você aqui, em construir os argumentos de uma forma organizadinha, para principalmente, caso vocês queiram fortalecer o argumento de vocês ou até mesmo explicar para outras pessoas que podem ter dúvidas genuínas sobre isso. E vocês sabem que eu sou direto ao ponto, então vamos lá. Apelo à autoridade. O que é o apelo à autoridade? É você aceitar a conclusão de alguma coisa sem avaliar as premissas e provas só porque aquela pessoa que disse tem um certo status. Muitas vezes esses status nada mais é do que a quantidade de seguidores no Instagram ou um diploma em nutrição, por exemplo. Agora vem comigo e imagina a seguinte situação. Um professor de matemática, vamos dizer que do sétimo ano, está fazendo uma conta no quadro e acaba errando. Ele diz que 3 ao quadrado é igual a 6. Mas aí, um de seus alunos se levanta e ele diz assim: professor, o senhor está errado. 3 ao quadrado é igual a 9. Só que o professor, ao invés de admitir o erro, ou ao invés de dizer, eu estava só testando vocês, sabe aquela brincadeirinha de professor? Pois é, ele não faz isso. Ele levanta a voz com o aluno e diz, eu sou o professor aqui. Então, vocês percebem que tem um problema aí? Vocês percebem que tem algo de errado? Pois é, essa situação é um absurdo que eu fiz questão de deixar bem claro para vocês. Agora, bora transportar isso para a nutrição. Eu quero que vocês lembrem agora, toda vez que o nutricionista disser carne causa diabetes, carne causa câncer. Pois é, só porque ele é nutricionista não significa que é verdade ou que o estudo que ele mostrou na tela está realmente falando que carne causa tal coisa, tal doença. E isso não é para dizer que os nutricionistas estão sempre errados, é que o argumento tem que vir dos dados e não, do crachazinho de nutricionista e não do diploma de nutricionista. A veracidade do argumento nunca esteve com quem argumentou, mas sim com a realidade objetiva, ou seja, o certo é certo e o errado é errado, independente de quem fala. Ah, mas o professor disse que 3 ao quadrado é igual a 6, ele tá errado. Ah, mas quem corrigiu ele foi um aluno que não tem nenhum ensino fundamental completo. O professor continua errado, entenderam? E é claro, o cérebro humano tende a associar autoridade com verdade. Porém, como a gente viu, nem sempre esse é o caso e o nosso cérebro pode sim nos enganar muito feio. Ah, Tiago, mas o nutricionista é muito mais capacitado que alguém sem formação, porque ele estudou anos para obter essa informação. E esse é justamente o ponto. Você sequer ouviu o argumento da pessoa e já assumiu que ela está certa simplesmente pela formação dela. Só que isso gera um problema muito grande. Deixa eu te perguntar aqui. E quando dois profissionais discordam? E quando um nutricionista vai discordar do outro? E agora? Os dois têm formação, vai fazer o quê? Vai ver quem tem um mestrado, quem tem um doutorado? Como é que faz? Ah, Thiago, eu prefiro acreditar no nutricionista que tem o maior grau de formação. E se os dois tiverem o mesmo grau de formação? Aí, Thiago, vai depender de quem concorda com a maioria. E eu creio que seja óbvio que não é só porque a maioria acredita em algo que isso seja verdade. Mas bora deixar em stand-by esse ponto por enquanto. O consenso nem sempre tá errado. Só que todo consenso precisa ser avaliado e ele não pode nunca, sob hipótese alguma, ser utilizado como prova final. Então vem cá, imagina mais uma situação comigo. Uma reunião de 20 médicos para avaliar se cigarro faz bem ou faz mal à saúde. Um dos argumentos de que o cigarro faz bem é que quando você está puxando aquela fumacinha por dentro, você está respirando com mais consciência, isso te relaxa, isso te deixa socialmente ser o cara legal quando você tá fumando. Afinal de contas, nos filmes mostra que sempre o cara legal é o cara que tá encostado assim,
e tá fumando um cigarro. Até que dois médicos levantam a mãozinha e dizem: mas e os riscos associados ao cigarro? E os componentes tóxicos e as coisas que a gente mal sabe que tem no cigarro? Será que isso não pode apresentar alguma. Só que os outros 18 médicos, querendo aprovar aquelas diretrizes para dizer que cigarro faz bem, vão dizer: só tem vocês dois aí falando disso, então a gente acha que é irrelevante para esse painel de consenso. Ah, mas vocês nem avaliaram as nossas propostas. Ei, vem cá, a gente já é a maioria, a gente não vai colocar isso nas diretrizes se a maioria está discordando de vocês. E de novo, o argumento não foi analisado, somente se a maioria concorda ou não. Percebe o problema? O argumento não está sendo analisado nunca. Só que isso tem um problemão. A ciência evolui justamente quando alguma ideia, supera uma ideia passada. Só que adivinha, essa ideia passada em algum momento já foi consenso. Ou seja, para a ciência evoluir, você em algum momento tem que ir contra o consenso, para que a sua ideia passe da ideia que era vigente até então. O problema não é o consenso em si, mas sim quando ele é tratado como um dogma e não só como um estado temporário de conhecimento. Tá querendo exemplo, né? Então, o próprio exemplo dos cigarros. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. A gente também tem os exemplos dos treinamentos de antigamente. In the war, you'll still have another battle on your hands, and legs and things. The Battle of the Bulges. As the device is called, are used all over the continent in ballet schools, for remedial exercises, and most important, for slimming. No fim, o consenso só é o sinal de que muita gente concorda. Nada mais. E agora vamos juntar as peças desse grande quebra-cabeças. E como é que isso afeta na nutrição? Bora para alguns exemplos. Sabe quando alguém cita, segundo a FDA, segundo a ADA, segundo o doutor não sei quem, segundo o estudo não sei o que lá, ou até mesmo quando citam a tal da pirâmide alimentar, ou quando citam valores normais de exame de sangue, ou a Associação Brasileira Americana de sei lá o que. Aí pensa comigo, se as autoridades não são o suficiente e esses painéis de consenso são definidos por pessoas que são autoridades, e essas autoridades são insuficientes, então esses painéis também são insuficientes, principalmente se você levar em conta uma coisa. Essas pessoas têm diferentes interesses, sejam interesses sociais, sejam interesses econômicos, sejam os vieses da própria vida delas. Tiago, mas isso significa que a gente nunca mais pode citar nada? Eu não posso citar um autor, um livro, um estudo? Vem cá, vem cá, vem cá. O problema não é, e nunca foi e nunca será citar. O problema é quando a citação em si se torna o teu argumento, mesmo que tu não tenha verificado a veracidade desse argumento ou dessa autoridade. Uma citação pode ajudar o teu ponto, pode minar os pontos das pessoas que discordam de você. Ela pode inclusive enriquecer o teu argumento, mas a citação é apenas um acessório. Como assim, Tiago, um acessório? Pensa que as citações são como brincos ou como anéis do teu argumento. Elas não são como a camisa ou como uma calça. Ah, e Tiago, qual seria a diferença? Qual seria a implicação disso? Simples. Se você tira um brinco ou se você tira um anel, você não tá nu. Mas se você tira a camisa ou se você tira a calça, você provavelmente vai ser preso, né? Ou seja, a roupa principal, a camisa e a calça serão o teu argumento, a veracidade do teu argumento. Agora, os adornos, as coisas que te ajudam, mas não são tudo, podem ser citações, então elas seriam como se fossem brincos ou anéis. E quando é utilizado esse tipo de falácia, o debate já deixou há muito tempo de ser sobre ideias, mas sim agora sobre credenciais ou sobre quem concorda com a maioria. E como eu já expliquei, apelar à autoridade vai criar essa questão de que quando duas pessoas discordam da mesma coisa e elas têm a mesma formação, como é que faz?
E quando a gente apela ao consenso, o problema já é outro, significa que você não pode avançar, porque para você avançar em qualquer área, em especial na ciência, em algum momento você tem que ir contra o consenso para sua ideia superar a ideia passada. E se você apela para o consenso, você não tem como avançar. E para concluir, um bom argumento reconstruído com boas premissas, com bons fundamentos e com boas explicações, e não citando sua autoridade favorita ou seu painelzinho de consenso. O melhor é você fazer as perguntas certas, então, qual foi a magnitude desse estudo? Quantas pessoas participaram? Será que teve relevância estatística? Será que teve relevância clínica para as pessoas? Qual foi o grupo estudado? Quais são os fatores de confusão? Mas calma, Tiago, se eu sou leigo, como é que eu vou fazer essas perguntas? Nesse caso, quando você não tem o conhecimento suficiente para fazer as principais perguntas, se faz uma coisa bem simples, tá bom? Você diz assim: eu não sei. E tá tudo bem dizer que não sabe, que só concorda com alguma autoridade ou com algum consenso, simplesmente por ser leigo. Esse nunca vai ser o problema. O problema é quando você está principalmente tentando guiar as outras pessoas, falando como se a sua opinião tivesse algum valor maior por causa de alguma autoridade ou por causa de algum painel de consenso. Citar alguém só demonstra que essa pessoa disse aquilo. Nada mais. Tiago, mas e quando um estudo fala que a carne aumenta, se consumida 3 vezes por semana, em 17, 18, 20% o risco de câncer? Isso vai ser assunto para outro vídeo, tá bom? E agora eu quero saber de vocês aí, ó. Você mesmo. Já aconteceu alguma história de alguém te dizer: ah, você não é nutricionista, você não está confiando na ciência? Me conta aí nos comentários que se tiver uma história legal, ou aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, eu posso trazer num próximo vídeo. E que falácia ou argumento contra carnívoro vocês gostariam que eu abordasse nessa série em um próximo vídeo? E conta aí, deu pra sanar as dúvidas? Se eu deixei passar alguma coisa, vocês podem me contar que eu posso regravar esse vídeo no futuro com uma explicação melhor, tá bom? Dito isso, obrigado pela tua companhia nesse vídeo, e comam carne. Até a próxima. Tchau.